Batman and Robin. It's a plane! It's Superman! Uma breve história das HQs. História em quadrinhos, ou HQs, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos da narrativa: enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. A primeira história em quadrinhos com as características que conhecemos hoje, colorida, foi publicada nos Estados Unidos em 1894, em uma revista chamada Truth, pelo americano Richard Outcault. Meses mais tarde, o jornal de New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa HQ intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. No início do século XX, as HQs estampavam jornais com charges políticas e já tinham personagens fixos, como o próprio Yellow Kid. Os anos de 1930 são considerados como a era de ouro das histórias em quadrinhos. Foi nessa década que surgiram os comic books, livros que traziam histórias completas. Em 1937, O Príncipe Valente de Hal Foster era publicado em uma página inteira de jornal, e a impressão era colorida. O processo de colorização em uma máquina de impressão de jornal era bastante trabalhoso. Tanto nas revistas quanto nos jornais, a colorização dependia do uso de placas Ben-Day. Elas eram flexíveis e tinham padrões de pontos e traços vazados de diferentes tamanhos e espessuras. Essas diferenças determinavam o quanto de tinta passaria pela placa, compondo diversos graus de combinação das cores. Como apenas pequenos pontos das cores primárias eram impressos lado a lado, as cores resultantes, secundárias e terciárias, eram literalmente uma ilusão de ótica. Quanto mais placas com diferentes tamanhos e concentração de pontos eram usadas, maior era a paleta de cores possível de imprimir. O pacote básico das placas Ben-Day possibilitava a impressão de 64 cores, mas algumas sutilezas poderiam aumentar ainda mais essa paleta de cores e efeitos. Na primeira camada, as tintas eram de tons mais leves. Os pontos maiores usavam tintas mais grossas, pressão mais pesada, com muitas aplicações da tela. Em função do envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, até o papel era racionado. As revistas de super-heróis que atingiam um público maior, como o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha, adotaram uma paleta de cores mais restrita, para baixar o custo da produção. As cores mais populares e vistas eram o azul, o vermelho, amarelo e preto puros e chapados. No papel de baixa qualidade, meio amarelado, a pele dos personagens da DC era colorida apenas por pontos magenta-vermelho. A DC Comics manteve, até o final da década de 1960, a diretriz de não usar a cor amarela a 25% para suavizar determinadas tonalidades de laranja e verde. Esse corte de custo é a origem de um visual mais sombrio da DC. Foi o envolvimento das técnicas de impressão que permitiu explorar melhor a cor como traço distinto de alguns personagens, em especial os super-heróis que portavam uniforme e emblemas chamativos, como o Superman, o Batman e o Homem-Aranha. O Superman, é claro, foi o primeiro personagem a tirar total vantagem da nova tecnologia, e essa peça fundamental do universo dos quadrinhos deram às HQs de heróis uma radiância luminosa que nunca antes havia sido vista numa mídia popular e democrática. Para os leitores acostumados às imagens em preto e branco do cinema e às fotografias de jornal, os quadrinhos devem ter parecido alucinações com a potência dos sonhos. Agora eu vou falar de uma conexão muito legal que a gente também pode fazer com as histórias em quadrinhos, que são entre as crianças, as cores e a importância que as histórias em quadrinhos têm para a leitura, porque as crianças mais retêm informações quando elas estão cursando a educação infantil, que costuma ser de 0 a 5 anos. E as cores têm um papel extremamente importante nisso, porque as crianças precisam ser estimuladas, e as cores são um ótimo estímulo para isso. E alguns estudos até dizem que as crianças que estão estimuladas através das cores, elas têm uma formação social muito mais avançada do que as crianças que não tiveram esse tipo de estímulo. Porque com as cores as crianças conseguem associar o universo familiar e o universo escolar. Outra coisa muito importante durante a educação infantil é o desenvolvimento de concentração e da coordenação dos olhos. Os professores acharam nas HQs um modo muito prático de ajudar as crianças nisso, porque muitas delas, a maioria na verdade, ainda não é alfabetizada e ainda não está lendo. Então, mesmo sendo só imagens, a criança já consegue desenvolver uma maior concentração. Elas atraem tanto as crianças
que já sabem ler, que vão pela história, e as crianças que ainda estão aprendendo a ler, que gostam muito das HQs pelos desenhos e pelas cores, que costumam ser extremamente vibrantes e chamam muito a atenção delas. Uma coisa legal nas HQs voltadas para as crianças são que eles costumam usar formas extremamente simples e os desenhos de uma forma bem narrativa, para que elas consigam entender a história através apenas dos desenhos. O autor Modesto Faria traz um conceito de cor muito interessante, onde ele coloca a cor como uma tríplice. Ela é vista, ela é sentida e ela é construída. Ela é vista quando a gente simplesmente bate o olho nela e já tá vendo. Ela é sentida porque ela pode provocar uma emoção e ela é construída porque ela pode, além de provocar uma emoção tradicional dos significados mais básicos das cores, ela pode carregar uma emoção pessoal para você e pode ser simbólica por isso. Agora, para ajudar a ficar mais clara a relação das cores, das HQs e das crianças, eu vou falar um pouquinho sobre a Turma da Mônica, que eu acho que é um exemplo que todo mundo teve contato durante a infância e é bem fácil de relacionar a importância das cores em cada personagem e como as crianças recebem essas informações. Uma coisa legal da Turma da Mônica é que eles têm algumas edições como essas, que são dedicadas em ajudar as crianças a relacionarem as cores com objetos do dia a dia, que é uma coisa que eu falei lá atrás sobre a importância do estímulo das cores, e que nesses exemplos é extremamente clara e de uma forma mais didática. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as cores em si. Na Turma da Mônica, a gente consegue perceber que eles usam bastante as cores primárias, principalmente o amarelo e o vermelho. E no caso do Cebolinha, o verde, que é uma cor secundária. E isso acontece porque as crianças se sentem mais atraídas pelas cores primárias. É mais fácil para elas de relacionar essas cores com objetos do dia a dia, com coisas que elas estão sempre vendo. Agora eu vou falar da relação das cores e cada personagem em si. A Mônica tem como sua cor principal o vermelho, e o vermelho demonstra muita força e costuma demonstrar agressividade e liderança. No caso da Mônica, todas essas três características estão bem presentes na personalidade dela, e a gente consegue ver isso durante as histórias, que ela é sempre quem tá liderando o grupo, e ela sempre se demonstra ser bem firme no que ela quer, e faz demonstrações de força contra o Cebolinha em diversas ocasiões. O Cebolinha é o único personagem que não tem como sua cor principal uma cor primária, porque a cor principal dele é o verde, uma cor secundária. E ele também é o personagem que menos se relaciona com as características da sua cor com as características da sua personalidade. A cor principal dele sendo o verde é uma cor que remete muito à saúde, à virilidade, à amizade, a frescor. E a gente pode perceber que uma das últimas coisas que o Cebolinha tem forte é a virilidade, porque ele ainda é um menino e a gente percebe que ele é muito imaturo, mas o verde pode estar relacionado à amizade dele que ele tem com o Cascão, que é uma amizade muito forte, e a amizade que ele tem com a Mônica, que mesmo eles sempre brigando, eles sempre estão juntos. Cascão e a Magali dividem a cor amarela, e entende-se que isso acontece porque ambos são coadjuvantes, tanto da Mônica quanto do Cebolinha. Os dois estão ocupando mais ou menos o mesmo lugar na história. A Magali, que é uma das minhas personagens preferidas, ela tem um aspecto mais delicado, e o amarelo traz muito isso, porque ao mesmo tempo que o amarelo traz uma vivacidade e ele traz um sentimento de alegria, ele também traz uma delicadeza. E por último, o Cascão, que também tem a cor amarela como principal, e a gente pode levar esse amarelo no Cascão mais pro lado da descontração, do verão, do sol, do calor, porque ele tem medo de água e de chuva, não gosta de tomar banho, então ele tá ligado a uma cor que remete ao verão e a sol, faz muito sentido nesse lugar. Então, de todos os elementos de história em quadrinho, o que mais chama a atenção do público é o design do personagem. Isso porque é ele que quase sempre está em primeiro plano, e por isso é tão importante sua seleção de cores, porque são elas que vão meio que chamar a atenção do público para ler. Os personagens precisam criar uma impressão, para que a pessoa, ao ver ele, consiga fazer um laço emocional, seja para gostar dele, uma empatia ou repulsão. Sendo assim, a função dessas cores é de nos contar algo e criar uma identidade. Assim,
Ao fazer uma forte associação de uma cor a dado personagem, o leitor consegue identificá-lo rapidamente, mesmo que no borrão, cena escura ou etc. Além disso, essas cores geralmente são associadas ao papel de cada um naquele grupo. Por exemplo, os Power Rangers, cada um tem uma cor, e o que veste vermelho é o líder, o azul é o intelectual. Isso se repete em várias obras, tipo As Casas de Hogwarts, As Meninas Superpoderosas, enfim. Os primeiros quadrinhos coloridos utilizavam 4 cores, que era vermelho, amarelo, azul e preto. E, como foi citado, o Superman foi o primeiro a tirar vantagem disso. Seu uniforme é montado com vermelho, azul e seu distintivo amarelo, uma explosão de cores primárias contrastantes. Enquanto que, como Clark Kent, ele é apenas uma pessoa normal e passa despercebido usando cores bastante discretas, cinzas e pretos. Logo em seguida, a DC também aproveitou das cores e lançou o Batman em 1939. O Batman é um herói mascarado e combatente do crime, na maior parte agindo à noite. Com um passado triste, ele busca vingança, e suas HQs e as demais passadas em Gotham são tingidas em cores frias e noturnas, como azul, preto e cinza, isso para criar um clima sombrio nas histórias. A única fonte de luz em seu uniforme é o amarelo no símbolo de seu peito e cinto, servindo para atrair o olhar do leitor a ele com rapidez em meio à escuridão. Eu sou Batman. Outro personagem importante é o vilão, o Coringa. Ele tem um tom forte de vermelho em sua boca, face muito branca, cabelos no bizarro tom de verde e traje roxo. O branco do seu rosto o faz parecer um fantasma, e as demais cores, utilizadas num tom bastante vivo, deixam escancarada a vontade de chamar a atenção. De todas as cores mencionadas, a que mais chama a atenção é o vermelho, que opera para atrair o olhar do leitor para sua boca, que é praticamente um símbolo dele. Está quase sempre aberto num sorriso grotesco e cruel, e a cor serve mais ainda para o remeter a sangue e perigo. Isso fica tão marcado que só de ver essa boca em qualquer dos quadrinhos de Gotham, já arremetemos ao Coringa, funcionando como um elemento narrativo. E buscando saber mais sobre o assunto, eu conversei com a Hope Larson, que é ilustradora e quadrinista, conhecida principalmente pelos roteiros da Batgirl. Sobre o seu processo de escolha de cor, ela disse: isso depende. Em Uma Dobra no Tempo, grande parte da história se passa durante a noite e no espaço. Então eu queria uma cor fria e escolhi o azul. Já para outro quadrinho que se passa no verão em Los Angeles, as cores variam em tons quentes, vermelhos e laranjas para combinar com a estação. Cada ilustrador tem seu modo de pensamento e escolha. Então, buscando uma segunda voz, também falei com o Fábio Moon, premiado quadrinista brasileiro. Ele, diferentemente, disse: a cor precisa ajudar a contar a história. Nem sempre ela ajuda, e, por isso, a maioria faz em preto e branco. A cor pode ser uma distração para o leitor, se não ajudar a direcionar o olhar, enfatizar clima e emoção. O mundo já é colorido, então estamos acostumados com as cores dele. Se colorimos de modo muito naturalista, não prestamos atenção nos detalhes. A escolha depende também do que a editora busca para aquela história. Outra resposta que eu consegui foi do saque da Turma da Mônica. A cor é fundamental para saber se é uma história de ação, emoção, triste, dramática, enfim, a cor reflete em tudo. Cores quentes para enfatizar mais ação e cores frias para momentos não tão impactantes. Em cada quadrinho, o fundo tem uma cor. Isso para demonstrar a ação da história. E a roupa dos personagens mantém a mesma, para não perder a identidade. Nas histórias em quadrinhos, as cores também podem ser usadas para comunicar sentimentos, mas elas não estão presas a um significado único. Esse significado pode variar de acordo com o contexto em que elas estão inseridas. Além disso, cada cultura atribui às cores um significado diferente. Para ilustrar a minha fala, eu vou analisar a relação entre as cores e os sentimentos em 2 HQs. A primeira delas se chama Alienaldo, uma história em quadrinhos do artista brasileiro Gabriel Infante.
A narrativa ocorre em outro planeta e é sobre Naldo e Val, um casal com problemas de relacionamento que se distanciaram de tal forma que ambos cometeram adultério. Porém, ela não ocorre de forma linear, pois o quadrinista nos leva ao passado desses personagens para entendermos como chegaram a esse ponto do relacionamento e a partir dele mostrar o que ocorrerá com o casal. Na primeira parte, Naldo está em um encontro em um restaurante com sua amante, mas está desanimado. Nessa cena são usados apenas tons de cinza, preto e branco. O uso de cores neutras nessa parte pode estar relacionado à falta de sentimentos de Naldo, que desconfia que nunca gostou de alguém. A cor cinza é relacionada a momentos sombrios, de aborrecimento, sem alegria, o que é perceptível na fala e nas expressões de Naldo. Já a cor preta, presente nos olhos dos personagens, por ser usada em nossa cultura para representar o luto e a morte, momentos de tristeza e dor, relaciona-se a esses sentimentos. A cor branca também possui muitos significados, mas próxima ao cinza, como nessa página, simboliza a ausência de sentimentos. No meio do encontro, ele é surpreendido por uma ligação de sua namorada. As cores mudam. Agora predominam os tons de azul. Nesse contexto, ela pode ser associada à frieza, à saudade e ao distanciamento. Na segunda parte, o quadrinista não escolheu fazer uma composição monocromática e nem utilizou cores frias e neutras, como na primeira, mas optou por uma composição policromática com cores quentes, combinando os tons de laranja e rosa. Aqui é falado sobre o momento em que Naldo e Val se veem pela primeira vez. A escolha do laranja pode estar ligada não só aos sentimentos nessa parte, mas também ao momento que o artista queria representar, que é o passado. Fora dos quadrinhos, as fotos, os jornais e os livros tornam-se amarelados com o tempo. Dessa forma, o amarelo confere a eles um aspecto de antigo, de algo de outro tempo. Nessa história, em quadrinhos, essa ideia é representada pelo laranja, que é uma derivação da cor amarela com o vermelho. Nessa parte, Pri, a amiga de Val, a chama para ir a uma festa, mas Val está desanimada, pois acabou de terminar um relacionamento. A cor rosa pode representar sensibilidade, o que, nesse contexto, se relaciona ao momento pelo qual Val está passando. Chegando lá, encontram o amigo Vini, e elas percebem que a festa era maior do que esperavam. Nessa parte, o laranja é a cor predominante, já que representa a sociabilidade, a diversão e a extroversão. Também pode simbolizar a proximidade, o oposto da cor azul, sua cor complementar, que representa o distanciamento. Eu analisei a primeira e a segunda parte dessa história, mas ela ainda não chegou ao fim. Ela está sendo publicada pelo quadrinista Gabriel Infante, em seu Twitter e Instagram, que é @GabiRútil. Vou analisar também a primeira HQ da série Shuri, publicada pela Marvel e produzida pela escritora Nnedi Okorafor, com ilustração de Leonardo Romero. Shuri é uma princesa africana de Wakanda, reino governado por seu irmão T'Challa, o Pantera Negra. Nessa HQ, T'Challa e seu amigo Manifold vão para o espaço para uma missão. No entanto, eles desaparecem e todos ficam preocupados com os personagens e com o futuro de Wakanda. A cor vermelha nessa HQ possui significados diferentes em cada parte que aparece. Nessa primeira imagem, é usada para representar poder, força e coragem, já que fala da liderança de T'Challa em Wakanda. Na segunda, ela também representa calor e agressividade, pois é uma cena de treinamento de luta sob o sol forte. Já na terceira, ela representa perigo, devido à possibilidade de T'Challa ser picado por uma cobra. Já a cor roxa é usada para falar sobre espiritualidade e ancestralidade, e são retratados momentos nos quais a personagem principal se conecta com seus antepassados, vendo-os e conversando com eles. Em alguns momentos, Shuri aparece com a cor roxa em suas vestimentas, o que remete ao seu poder de comunicação com os espíritos. A cor azul está relacionada à ciência, ao conhecimento e à seriedade. Por isso, ela foi usada para representar os acontecimentos em laboratório ou que envolvem algum trabalho. Depois de todas essas análises de pontos que nos mostram o poder da cor nas histórias em quadrinhos, agora vamos a umas conclusões que a gente pode tirar de tudo isso.
A grande diferença das histórias da Mônica ou do Batman e seus universos para Alienaldo é que, para as primeiras, os anos de produção e a popularidade levaram a incontáveis autores diferentes contando suas histórias próprias no mesmo universo enorme. Além disso, essas mudanças em obras de grande escala ajudam a trazer novos consumidores. Alienaldo atinge um público menor, mas tem suas peculiaridades que a tornam única, tendo como referência as grandes histórias em quadrinhos. Até mesmo histórias em preto e branco possuem um estudo nos tons de cinza utilizados. Então a junção de um bom roteiro, um traço único e um bom estudo de cor podem nos trazer histórias que vão marcar desde nossas infâncias e outras que refletem na nossa vida em sociedade hoje em dia, muitas vezes de forma sutil ou conotativa. Essas histórias mostram juntas nossas particularidades como indivíduos no mundo. É muito difícil pensar em um mundo sem cores que nos ajudaram a entender o valor das amizades quando crianças. Um mundo sem cores que pintaram nossas personalidades e que nos tornam pessoas únicas. Um mundo sem cores que façam nossos sentimentos transbordarem para fora da superfície de uma obra e encontrarem as nossas experiências pessoais. Obrigado!